aí galera, tô de volta trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu vou estar fazendo um resumo do livro A Droga da Amizade. E sim, coisa nova. Bom, começando o livro, você vai... começando o resumo, né? Você vai falar aqui sobre os personagens, né? Que primeiro é o Miguel, que... Bom, todos os personagens, menos a Peg, todos do grupo dos caras, que eu já vou falar sobre ele. Menos a Peg, todos eram estudantes do colégio Elite, que não é à toa o nome porque só os melhores estudantes entravam lá. E, bom, começando, você vai ter lá o Miguel, que era estudante também, né? E ele era o fundador e líder dos caras, com K, não escrevi errado, tá? O segundo personagem é o Crânio, que não é à toa o apelido dele, porque ele consegue resolver cálculos matemáticos e questões de lógica em menos de 1 minuto, o que é literalmente um pequeno gênio. E o terceiro personagem que você vai achar é o Chumbinho. O Chumbinho é um personagem assim que também não é à toa porque ele é o defensor dos pobres e oprimidos, que ele sempre defende quem tá sendo zoado, sofrendo bullying, e cala a boca dos que tá fazendo isso. E o quarto personagem que você vai achar é a Magri, que é uma atleta de ginástica artística, que inclusive o Miguel ele ia todo treino de ginástica artística, ele ia lá só pra vê-la treinar, inclusive nas competições que ela participava. E o quinto personagem é o Calu, que é um ator. Também teve um rolo lá entre ele e a Peg, que é uma senadora da Califórnia, lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, tá? Que é bem difícil alguém não saber, né? Mas já falei, né? E é estado, não é cidade. E ela era filha do presidente Wilbur McDermott. O Wilbur McDermott, não tem muito o que falar dele, que vai mais lá na parte que vai falar da Peg, que não vai ser agora. Bom, depois de tudo isso aí, que eles se conheceram e formaram o grupo dos caras, antes deles formar esse grupo, eles descobriram lá uma sala onde guardava coisas de limpeza, tipo vassoura, produto, essas coisas, que eu não vou especificar, porque provavelmente todo mundo sabe. E eles descobriram um alçapão que levava lá pra uma salinha sem nada, que tinha uma esteira transparente. E lá eles criaram um grupo dos caras, inclusive o código de emergência, tipo, super emergência, que era um K na mão, né? Isso que pra eles esconder e só mostrar pros integrantes dos caras. E depois que eles criaram esse grupo, depois que eles criaram o grupo, o Calu foi protestar o corte de uma árvore onde ia construir um edifício. Que, sim, foi construído, mas aquela árvore lá, por ordem judicial, depois que a Magri, o Miguel e o Crânio subiram lá também, e a tentativa do Chumbinho subir, que ele inclusive ali naquele tempo ele ainda não era membro dos caras e ele espionava eles. Tanto é que ele sabia de tudo. E eles protestaram lá, ficaram mais de um dia. Os pais ameaçaram eles de corte de mesada e castigo, tipo, gigante. Quase 1 ano.
Se bobear. Bom, voltando. O que você vai achar depois disso é a criação do Código Vermelho. Que nada mais é que um código lá que era uma língua, eu não sei se essa língua existe, que era alguma coisa parecida com javali. O nome em si não é importante, porque ele ficou conhecido como Código Vermelho. Isso é importante. E depois da criação desse Código Vermelho, que era tipo, o crânio, ele ficava craninis ombros. Que era assim, tipo, o I, ele virava inis e o ele virava ombros. E também tinha as outras letras que isso não é muito importante porque é o código vermelho. Você não precisa saber falar o código vermelho pra você saber o que aconteceu no livro. Voltando. Depois disso, aí da criação do código vermelho, começaram a descobrir que alguns integrantes, inclusive os que ficavam tentando escutar os cochichos e conversa deles e entender, né? Até que chegou uma hora que entenderam. Aí, isso aí, eles não podiam ficar conversando muito, porque senão iam desconfiar do grupo dos caras, né? Que já escolheram um nome comum. Aí depois ficar falando estranho, vai ficar um... melhor nem comentar, né? Que ia ficar muito aparente que eles têm um grupo de fazer coisa perigosa, né? Resumindo. Mas, né? Depois disso aí que descobriram, a Magri, né? Depois do crânio ele ter... Como ele criou um código que não deu certo, ele se sentiu uma obrigação de criar um código novo. Mas ele não conseguiu e quem criou primeiro foi a Magri, que é o código Morse, que ninguém de lá sabia. Porque era assim, assovio, não traço e ponto, que nem é comum. Aí, tipo, ficava fi. Os trecos estranhos, que eu não vou falar muito não, porque senão vocês vão dar risada, né? Então, os negócios... Voltando. Depois da criação do Código Vermelho, cercaram um prédio que era tipo uma bolsa de valores, uma distribuidora de valores. Tava cercada por atiradores de elite, carros blindados. Se bobear, tinha até tanque de guerra, porque carro blindado não especificou muito, mas tanque de guerra é blindado. Ou seja, podia ter tanque de guerra. Porque um bandido foi lá e roubou, mas ele tinha sumido. Só que é estranho, porque ele tava com um saco nas costas, parecia o Papai Noel. Papai Noel, vocês sabem que leva saco, né? Pelo amor de Deus. Bom, quem não sabe que não acredita, né? Mas, pelo menos eu acho. Mas, enfim. Eles fora assim, um negócio lá. Que onde era um lugar assim sem ar, óbvio que tem que ter uns furos pra respirar se ficar uma pessoa lá dentro. E sim, o Detetive Andrade, que é um outro personagem não muito importante. Falo assim, importante ao extremo, porque ele é importante sim, mas não ao extremo. Aí, bom, ele simplesmente, né, ele recebeu uma ligação de um bandido lá da quadrilha, só que na verdade era o líder da quadrilha só. Que ele falou pra olhar bem lá no silo, porque os policiais não tinham olhado bem, prestaram atenção, provando que eles não estariam nem pra nada, resumindo. Mas se você tiver prova, não coloca isso.
Mas, voltando, de novo. Bem, depois de tudo aquilo lá, o detetive Andrade, muita lama depois, porque tinha chovido, né? Isso à noite, porque se ele não fosse à noite, todos os policiais iam ver. E é isso que o líder não queria, porque senão ele ameaçou ele ia acabar. Assim, no livro não fala, mas acredito eu que ele ia acabar matando o detetive Andrade. E o detetive Andrade viu que tinha um silo de soja lá, que tinha uns furos pra ele respirar. Tinha uma portinha atrás de uma moita e uma voz que era do líder da quadrilha, né? Começou a suar, fazendo algumas ameaças. Inclusive, uma delas foi alguma gracinha de tampar todos os buracos e trancar a porta e ele ficar sem ar lá e morrer sufocado, né? Mas, na verdade, o detetive Andrade percebeu que a voz estava vindo de cima dele. Ele olhou pra cima e... Papai Noel encontrado. Era bandido, então. E... ele foi lá, enfiou ele no fusquinha, algemado. E foi lá no posto, quando tava acabando a gasolina no fusquinha. Tinha que ser o fusquinha, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o Fusca motor é atrás, então abastece na parte de trás. Isso que atrás mesmo, não do lado que nem os carros mais novos, né? E tinha que abrir lá o capô. E nisso aí ele descobriu aquele saco de dinheiro gigante. E o bandido algemado, só que ele não sabia de nada, porque até então não tinha saído a notícia de que o detetive Andrade encontrou ele. Mas, enfim, conseguiu no outro, assim, ele pediu pra colocar 50 real de gasolina, mas não preciso lembrar disso não. Que é uma parte, sim, praticamente nada a ver do livro. E, sem querer, o frentista lá colocou 95 real de gasolina. Porque ele se distraiu que aquele cara ia bolsa de dinheiro. Saco. E... caramba, tinha um tripé. E depois disso aí, no outro dia, a notícia de que o bandido tinha sido preso graças ao detetive Andrade saiu. E não se falou mais nada daquele frentista. Mas mesmo, deve ter entendido. E... os caras de curioso, né? Tinha que ser os caras. Falaram pro detetive Andrade falar como que ele descobriu onde que aquele líder da quadrilha estava. Simplesmente, se for parar pra pensar, não sabe que isso é um Richard, se você parar pra pensar, você vai pensar parado, né? Até que não tava tão difícil achar, porque tecnicamente ia ter que ter uns furos pra respirar, porque senão alguém ia morrer sufocado. Se tivesse alguém lá dentro, né? Mas tinha. No caso que eu tô falando agora. E não, se você pensou que era uma chapa de ferro certinha, não ia aguentar. Tem que ser uma inclinada a mais ou menos 45 graus pra desviar o peso. Voltando. O detetive Andrade falou, ainda pagou pipoca lá os caras, né? E os caras nisso aí descobriram que o detetive Andrade tinha um crédito até no livro ano que vem.
Não até 2024, né? Ano que vem, mas no livro. Não sei que ano que ele foi publicado. Praticamente seria um ano depois. Ele tava devendo 78 sacos de pipoca. Que, na verdade, os caras não sabiam que ele pagava a conta de todas as crianças que queriam uma pipoca de rua. Que as outras que se virem. E isso aí, beleza? Depois disso aí, né? Agora eu vou falar pra vocês sobre a PEG. Bom, a PEG, como eu já falei pra vocês, ela é a senadora do estado da Califórnia, filha do presidente Wilbur McDermott. E ela tava no Brasil, né? Depois de ter sido resgatada pelos caras, que um resgate em si não é muito importante. Mas eu tô falando aqui do resgate, né? Porque se você tiver prova, você já sabe, né? Aí ela ainda tava no Brasil e ela ia embora. E aí eles falaram com a PEG se eles poderiam ir junto para os Estados Unidos, só pra conhecer. Porque ela era uma integrante dos caras, né? Os caras não sabiam falar português, né? Então eles tinham que ficar falando inglês com ela, pra entender. Isso aí, ela deixou, beleza? E era um jato, que nem fala no livro. Só que na imagem do livro é um Boeing. Acho que Boeing 747. Quem não sabe esses negócios de avião aí, confirma pra mim. Aqueles aqui é um... é 2 andar. Só que é em vez de ser assim, igual o ônibus, que é os 2 andares um em cima do outro, é um que é um andar assim, depois ele sobe, o segundo andar tá aqui. Eu acho que é Boeing 747. Quem souber, confirma aí nos comentários. E... bom, voltando. Tava o presidente, Wilbur McDermott, o general Joshua Nolan e o comandante O'Hara. Inclusive, o presidente da CIA tava junto ali, que era o Hooper. Mas em si, se você tiver prova, você coloca Hooper mesmo. Presidente Hooper. Que aí provavelmente só professor ou professor vai saber. A não ser que ele seja muito exigente, né? Bom, tá bom, eu acho que eles aceitam. Aí, depois disso aí, óbvio, né? Tinha que ser o mestre em espionagens, Chumbinho. O moleque é um perigo. Ele fingiu que tava dormindo pra escutar a conversa do presidente, Wilbur, e o presidente da CIA, o Hooper, e inclusive do general do exército americano e o coronel O'Hara. Ouviu a conversa deles e tal. E o general achava que o exército dele era melhor para proteger o presidente, a primeira-dama e a senadora e qualquer outro membro da família. Só que o presidente da CIA estava literalmente confirmando que o exército, os agentes dele era muito melhor. Isso aí, quando eles pousaram, inclusive, o presidente da CIA falou para eles pousar em um lugar longe da multidão. Mas não, o general Joshua Nolan convenceu eles
a posarem no meio da multidão. Era um tapete vermelho, né? Pra quem não sabe, tapete vermelho é santa coisa, hein? Precisa. Não sei que seja só enfeite. Coisa assim, chique demais. E nisso aí, depois eu vou falar quem que botou uma menininha de menos de 5 anos. Tava calor pra caramba. Porque Estados Unidos é outro fuso horário, né? Ela tava com uma blusa. Acho que ela tava mais gorda, assim, mais gorda de um jeito meio quadrado. Ou seja, estranho. E a senadora do estado da Califórnia, Peggy, descobriu que a criancinha lá era uma menininha bomba. Que pra quem não sabe, é umas pessoas que colocam bomba, ativa perto de quem quer matar e mata os dois. Resumindo. Aí aquela criancinha lá tinham convencido elas que ela era surda e muda. Que ela tava com uma trava de mola. Que era assim, ela ia entregar as flores pro presidente e a bomba ia explodir. E era uma vez uma menina e o presidente e a primeira dama e o senador. E todo mundo tivesse junto. Só que, ó, já vou deixar você curioso. Então você vê até o final do vídeo, que aí você vai saber. Onde é que foi parar o Coronel O'Hara e o General Nolan? Até então não se sabe, porque eles não estavam juntos no tapete vermelho, que era pra eles estar juntos. Ninguém percebeu. Ou seja, isso aí te dá uma curiosidade. Será que não foi eles que colocou a menina e com a bomba? Resumindo, sim, foi eles. Parece depois, não aguentei. E isso aí, os caras. E a PEG é dos caras também. Falei errado. Então os caras foram lá e conseguiram segurar a criança e impedir ela de abrir a mão que tava na flor. Se ela soltasse, as coisas iam voar. Provavelmente você já sabe do que eu tô falando. E falou pra chamar o esquadrão antibomba. Eu não sei muito bem o que é isso, mas se você souber, coloca aí no comentário. Mas basicamente uns caras lá que se tiver bomba, ou homem bomba, né? Ou até menininha bomba. Eles vão lá. Isso aí, os agentes da CIA do mundo falam pra os caras saírem de lá, só que eles não saíam. Mesmo com ordem do presidente. Só as pessoas ficaram desesperadas. E os caras lá do esquadrão antibomba chegaram. Colocaram uma fita na mão da menina pra garantir que ela não explodir. O que eles iam fazer? O que ia adiantar? Eles iam explodir ela. Mas a PEG não deixou. Foi ela e o crânio arrancou todas as bombas. Deu lá pros caras lá do esquadrão. E eles iam explodir em um lugar que não fosse uma menininha. E a PEG levou ela junto lá pra limusine, que levava lá pra Casa Branca. E o Jackson Chumbinho, né, achou aquela casa lá meio pequena. Que tipo uma mansão, resumindo. Mas ele achou pequeno. E não, isso não é sensação de que ele é rico, é porque as do Brasil é muito maior. E voltando, pela 10ª vez. Bom, depois disso aí, eles foram tentar descobrir
se aquela menina era árabe, porque até então achava-se que eram os terroristas árabes que mandaram ela para matar o presidente. Mas não. Aí como que fizeram para ela descobrir se ela era árabe ou americana? Falaram para a cozinheira fazer quibe e esfirra, que não tinha lá, então catou de um bar. E cachorro quente, mais conhecido lá como hot dog, e no livro, mais conhecido como hot dog também. E hambúrguer com Coca-Cola e chocolate. Ela não quis as árabes, quis as americanas, ou seja, ela era bem americana. E isso aí, né? Conseguiram descobrir que sim, quem teria feito aquilo era o general Joshua Nolan e o comandante O'Hara. Bom, obviamente, isso aí lá numa... tipo um negócio oval lá, esqueci o nome do que lá. Não um negócio oval lá. Salão oval. Se não me engano, salão oval que chama. Mas o oval, tenho certeza, mas um salão oval já dá pra entender. Que é onde já foram declaradas várias guerras, inclusive. E os caras conseguiram chegar a tempo antes da reunião que o presidente tinha convocado. Era uma de urgência. E conseguiram falar sobre aquele plano lá para testar os agentes da CIA e o presidente, um Hooper, para ver se ele era melhor mesmo. Bom, não foi provado em si que ele era melhor, porque não aconteceu nada. Bom, o livro é basicamente isso, porque depois disso que eles descobrem, o coronel O'Hara e o general o general Nolan, falei errado, foram presos. Só teve o Miguel começou a sair com a Magri, o Chumbinho, com a Natália, que é uma personagem importante, por isso que eu não falei, e inclusive com o detetive Andrade. Só o Crânio, que em si não saiu com ninguém, porque ele era cientista, que já tinha passado muito tempo, já era adulto. Só o Crânio que não deu certo, porque ele era cientista. E... bom, ele não saiu com ninguém. Mas, né, é isso. Inclusive, eles conseguiram impedir que o Bronca, que era um cara muito reclamão, impediram que ele fosse expulso. Inclusive, o Edson, que tirou notas ruins, conseguiram impedir ele de ser expulso. Que eu fiz confusão aqui, esqueci de falar na hora que era pra falar. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido o livro. E deixa seu like, se inscreve no canal que vai ajudar muito. E tchau, galera!